Segmento, vamos começar o capítulo 7, essa nossa nova aula. E esse capítulo trata agora das consequências, né, da variação do tempo dos campos, e essa consequência principalmente é a existência de ondas eletromagnéticas, né? Campos que variam no tempo. Se você tem uma perturbação em um determinado local, né, o campo elétrico gera um campo magnético, gera um campo elétrico e assim por diante. E essa perturbação vai se propagar no espaço em todas as direções, no princípio, e vai ser sentida por outras cargas que estiverem remotamente localizadas, digamos assim, né? Porque o campo elétrico vai interagir com essas cargas, vai fazer elas oscilarem, por exemplo, e essa informação pode ser captada, digamos assim, né, remotamente. Então é isso que permite o envio de informações, né? A transmissão de informação através de qualquer meio, né? Inclusive através do vácuo, né? Ou seja, a única forma de energia que você pode transmitir pelo vácuo é a energia eletromagnética. Ondas acústicas, por exemplo, precisam de meio material para se propagar, mas não é o caso do campo eletromagnético. E a forma de produzir ondas eletromagnéticas, geralmente o ator principal desse processo é a carga elétrica, certo? Então sempre tem que ter uma carga elétrica envolvida no processo, seja produzindo inerentemente uma corrente ou um efeito de dipolo magnético, que também tem a ver com carga, tem que ter carga no meio, certo? Mas sempre a carga. Então toda vez que uma carga muda seu estado, um conjunto de cargas, né? Você tem um estado natural de equilíbrio, de repente esse estado é modificado subitamente, ou de repente muda, ou as cargas são aceleradas, então você pode produzir um campo eletromagnético, né? Esse campo eletromagnético vai, se propaga e interage novamente com outras cargas e leva essa informação, né? Então, como é que se produz campo eletromagnético? Por exemplo, se você tem um anteparo, por exemplo, bem simples, se você vem com um elétron que atinge esse anteparo e é desacelerado subitamente, então isso produz emissão de radiação eletromagnética. Aí você vai ter o quê? Raio-X, certo? Você pode ter átomos e moléculas num gás, né? Certo? O átomo e molécula, você tem elétrons em torno dos átomos ou das moléculas, esses elétrons mudam de estado sob a ação de um campo elétrico de outra natureza, certo? Um campo elétrico qualquer, né? Você ioniza o gás e deixa de voltar ao estado natural. Quando esse processo ocorre, os elétrons transitam entre níveis de energia e isso faz com que você produza um campo eletromagnético que se propaga, certo? Então você tem o quê, né? Você pode ver isso, né, em forma de luz, tá? E você tem então lâmpadas, né, lasers, que são cargas elétricas que mudaram de estado, né? O estado natural de oscilação foi excitado para um novo estado e depois voltou ao estado original, então você tem emissão de energia. Então você tem aqui, ó, uma coisa totalmente diferente, raio-x, que é algo, né? E você tem luz que a gente observa, certo? E por aí vai, né? Você tem um circuito que oscila, esse circuito pode ser utilizado para enviar onda eletromagnética através de uma antena. Então, são essas coisas que a gente quer analisar. Então, nosso propósito desse capítulo 7 é analisar o efeito dessas perturbações, né? Ou seja, a nossa distribuição de carga, né? Você tem o quê? Sempre o quê? Uma flutuação de carga. Então, simbolicamente, isso aqui é uma distribuição de carga, ok? Né? E essa distribuição de carga está, por algum processo desses que a gente está falando, por exemplo, está mudando seu estado, e com isso, né, uma perturbação eletromagnética vai ser produzida. A gente quer analisar o efeito dessa perturbação longe da distribuição de carga, certo? Numa região do espaço em que você está remotamente localizado. Então, na região que a gente vai analisar esse processo, né, não tem mais carga aqui, né? As cargas, as flutuações de carga estão aqui longe. A gente quer analisar o efeito delas, ou seja, o campo eletromagnético produzido numa região do espaço em que não tem nada. Em princípio, a gente vai analisar o efeito no vácuo, certo? Então,
A matéria está longe, produz o efeito eletromagnético e está analisando o efeito longe, né? Então, nessa região de interesse, que a gente vai, por enquanto, utilizar sempre o vácuo, só no final do capítulo 7 que a gente vai introduzir a matéria, né? Então, a região de interesse, o que ela tem de característica? Não tem carga nessa região, densidade de carga é zero, porque a carga está longe. Qualquer densidade de corrente que existir também é nula, né? E a gente está no vácuo, ou seja, os parâmetros materiais do vácuo são conhecidos: a permissividade elétrica, ε0, e a permeabilidade magnética, μ0. Tá? Então é isso que a gente quer analisar nesse começo de capítulo, nesse no próximo, e no último capítulo ele vai entrar com a matéria e ver os efeitos decorrentes de se ter o meio material. Ou seja, o que a gente vai falar hoje? Né? Vamos falar aí sobre a onda plana uniforme. E também, né, as equações de Maxwell no regime harmônico. Né? A gente até agora está falando das equações de Maxwell no regime variante no tempo, e daí a gente vai fazer uma hipótese em que essa variação do tempo é conhecida, a função harmônica. A gente vai analisar como é que ficam as equações e algumas coisas interessantes inerentes a grandezas complexas, que a gente está acostumado com grandezas escalares complexas, mas eu vou falar de grandezas vetoriais complexas. Né? Tem que tomar cuidado um pouquinho com isso e se familiarizar. Tá? Então, como eu falei, então a nossa distribuição de carga está produzindo efeito, e o nosso efeito está sendo medido numa região remota, em que a densidade de carga é zero, a densidade de corrente é zero, e você tem aí o vácuo, né? Propriedades conhecidas. Daí as equações de Maxwell ficam simplificadas, né? A equação rotacional de antes de escrever as equações, vamos só falar, né? Sendo o vácuo, né? Só repetindo aqui, o vácuo. Então, as relações constitutivas ficam como, né? D igual a quem? Vocês fizeram na prova, né? São zero é. Por quê? Porque não tem matéria. P igual a quanto? Zero. Não tem dipolo, certo? E B é μ0 H. Não tem matéria. Magnetização, que é coisa de matéria, não existe polo magnético, é zero. E daí as equações de Maxwell ficam como, né? A primeira equação, que é a lei de Faro de forma diferencial, se transforma, né, numa relação entre E e H, né, por causa dessa relação aqui. Então, esse aqui se transforma em menos μ0 dH dt. Né? Daí você tem as equações homogêneas, né, o divergente de B, né, divergente de B igual a zero, ou seja, divergente de uma constante vezes H igual a zero, constante de estado da operação diferencial, você fica com divergente de H igual a zero. Tá? Então, no vácuo, as equações ficam mais simples, fica só duas grandezas que estão aparecendo, E e H, né? Você tem mais o que aí? Divergente de B igual a zero, divergente de D, certo? D é ε0E, né? Então é ε0 divergente de E igual a densidade de carga livre, que é zero, certo? Então fica uma equação homogênea também. E você fica aí com finalmente a lei de Ampère, né, modificada, rotacional de H igual a J, que vale zero, mais dd dt, que é ε0 dE dt. Ou seja, no vácuo as coisas ficam mais simples, né? Você fica com 4 equações, né? Você tem especificações de rotacional e divergente, né, para o campo E, tá certo? Que estão aqui, né, essas duas. Teorema de Helmholtz, lá no capítulo 1 de eletromagnetismo, ou da análise vetorial, diz que o campo vai ser completamente especificado se você souber o rotacional e o divergente. Né? Na verdade, se você combinar essas duas equações, como a gente vai ver, a gente vai obter a equação de segunda ordem. Porque tudo é equação de primeira derivada, né? Vai obter a equação de segunda derivada. Mesma coisa aqui, ó. Sabendo divergente e rotacional de H, eu sei H, no princípio, né? A menos de algumas constantes que podem aparecer no problema. Né?
Muito bem, então essas equações podem ser, ou seja, ele tem equações acopladas, né? A ideia é obter equações só numa variável, só numa incógnita, que é o campo elétrico ou o campo magnético. Certo? Então, é usar as equações de Maxwell e expressar tudo numa equação só. Então, o que a gente faz, né? A gente sabe o rotacional de H, né? E H está do lado de cá. Por exemplo, eu aplico o rotacional de novo aqui, eu tenho o rotacional de H do outro lado. Né? Então, se eu aplicar o rotacional do rotacional de E, né? É menos μ0, daí tem a derivada no tempo e a derivada espacial, que é a rotacional. Eu posso trocar a posição sem problema. Então, eu derivo depois do tempo, primeiro no espaço. Né? E daqui você tem, né, rotacional de H. Vai dar. Se você olhar a expressão anterior, né? Cadê? Subiu? Não. Essa é boa. Subir em outro lugar. Interessante. Cadê minha... Mudei de tela, voltei e desapareceu. Tudo bem. Bom, rotacional de H é igual a epsilon zero, né? Então, menos μ0 ddt, né? De epsilon zero dE dt, que é a rotacional de H. Então você tem a derivada segunda aparecendo aí. Certo? Esse parâmetro aqui, vocês viram esse parâmetro na prova, né? Isso aí, na realidade a gente vai identificar muito bem, mas ele é associado à velocidade da luz no vácuo. Né? A gente vai ver que de fato isso tem um significado real da palavra, né? Que é a velocidade da luz, né? Mas luz é uma coisa bem geral, certo? Luz é a oscilação de circuito elétrico que se propaga no espaço a 60 Hz, certo? Tem a mesma velocidade da luz. Raio-X, um fóton de raio-X se propagar no espaço, a velocidade da luz. Um fóton luminoso, invisível, ou um fóton invisível no infravermelho tem a velocidade da luz. Todos eles têm a mesma velocidade, é chamada da luz. Né? Então, essa luz aqui é assim, mais amplo. Né? Isso aqui vale, né, se você calcular, coloca aquelas constantes, né, 4 pi vezes 10 menos 7 e 8,854 vezes 10 menos 12, vai obter 3 vezes 10 oitava, aproximadamente, metros por segundo. Então é 1 sobre raiz, né? Então isso aqui é 1 sobre C2, certo? É a hora da feira, né? A hora da feira, realmente, só encosta aqui na frente. Então, passando, né? Ou seja, né? Ficamos com o quê? Né? Menos 1 sobre C2, derivada segunda, né? Então vou botar aqui em cima. Observem que está tudo dimensionalmente bem correto. Dá para perceber porque é velocidade. CT é coordenada, certo? É comprimento, né? CT ao quadrado é comprimento ao quadrado, né? E aqui tem derivada segunda no espaço, é 1 sobre comprimento ao quadrado da grandeza, certo? Então está tudo correto. C tem que ter dimensão de velocidade mesmo. Bom, então você tem essa equação, né? Vou botar do lado de cá, para poder ver melhor. E tem uma identidade vetorial conhecida, né? Rotacional do rotacional de um vetor qualquer é gradiente do divergente menos laplaciano de um vetor
que é diferente da Laplaciano escalar, é mais complicado. Para calcular a Laplaciano de vetor, na realidade, se usa essa identidade. Né? Mas o essencial é que isso aqui vai ser dado pelo gradiente do divergente de E menos o Laplaciano, né, de E. E aí você tem uma equação que é homogênea, né? Divergente de E, a gente acabou de ver que é igual a densidade de carga nula, né, no caso, e esse termo aqui sai. Então ficamos com uma equação que envolve, então, esse termo igual a esse termo aqui, né? Menos Laplaciano de E igual a menos 1 sobre C2 D2E dt2. Então, colocando tudo direitinho, vai ficar Laplaciano de E menos 1 sobre C2 elevado à segunda igual a zero. Então, essa é a famosa equação da onda, né? Vetorial, no caso, né? E a solução geral dessa equação é conhecida, a gente vai analisar. E para cada sistema de coordenadas você vai ter uma forma específica, né, de solução. Certo? Se eu fizer a mesma coisa para o campo H, né, manipular a equação por rotacional de H, né, e aplicar o mesmo princípio aqui, certo? A rotacional de H seria ε0, né, ddt, aparecer rotacional do rotacional de H, né? ε0 ddt de dE dt, né? Ou seja, d2 dt2, certo? Aliás, desculpe. Está errado isso aqui. Se eu colocar a rotação de H, eu já apaguei aqui. Deixa eu apagar aqui. Se eu colocar H, né, a gente coloca no lugar a equação por rotacional de H. Seria rotacional de H é ε0 dE dt, e rotacional de E é menos μ0 dH dt. Então você vai obter uma equação parecida, né? Vai ter uma derivada, a identidade vetorial e a derivada segunda de H. Ou seja, se você trabalhar essa equação, você obtém uma equação exatamente igual a essa no campo H. Que são as incógnitas do problema. Na realidade, eu quero saber o que são os campos E e H. Né? Então, no vácuo, basta esses dois campos. Então, os campos E e H têm que obedecer essa equação. E a questão é o que essa equação prevê. Que forma específica tem esses campos E e H no espaço? Né? Bom, já estou antecipando. O nome dessa equação é a equação da onda, né? E a gente vai entender bem se a gente decompor esses campos em coordenadas cartesianas, certo? Por exemplo, se eu falo que E é uma função que tem três componentes, é x, é y, é z. Mesma coisa para H, né? Certo? Então, essa equação aqui fica simples de calcular, porque o Laplaciano de um vetor, quando ele é decomposto numa base de vetores constantes, se resume a Laplaciano disso na direção x, mais Laplaciano disso na direção y, mais Laplaciano disso na direção z. É o Laplaciano convencional, certo? Que a gente conhece, né? Não é o Laplaciano complicado de um vetor, mas é o Laplaciano mais simples, porque quando você decompõe numa base fixa, o Laplaciano não atua sobre o vetor de base, né? Só sobre os componentes do vetor. Então, o Laplaciano de E fica fácil, né? Seria soma, né? Botar i variando de x até z, x, y, z, né? Aí, Laplaciano da componente escalar, né? É i. Tá? E a mesma coisa para h. Né? Então, o que nós temos aí? Nós temos equações, na realidade, equações escalares para serem resolvidas, né?
Então você cai aí, certo? Se a gente joga isso nessa equação aqui, né? Somatório, né? Que tem o somatório, né? D2, dt2 de E, fica também parecido, né? D2, dt2, por exemplo, o campo E, é soma de igual a x até z, de AI, porque os vetores são constantes, não variam no tempo, derivada segunda das componentes escalares, de cada componente escalar. Certo? Daí você tem, então, soma vetorial de três componentes, daí você iguala cada componente ao lado direito, que é zero. Certo? Então, no fundo, você tem que, para essa equação vetorial ser satisfeita, basta... Oi? Derivada do lado direito do espaço. Aonde? Lado direito. Lado direito aonde? Aqui. Aqui tá certo. Você falando isso aqui É no tempo mesmo essa derivação. é no tempo, é. Derivada segunda no tempo, que é o tempo que aparece na equação da onda, que esse termo aqui. Certo? Porque o E, né, é x, a x mais y, mais etc. Mas às vezes, ou seja, derivada segunda no tempo vai ser derivada só da componente, porque isso aqui não varia. Né? Por isso que ficou, isso aqui na verdade, né, AI vezes D2AI, DT2. Ou seja, esse vetor C0 quer dizer que cada componente da equação ser nula, ou equivalentemente, essa equação aqui, T2 é I, Laplaciano, né? Laplaciano da função é I, ou seja, qualquer componente, menos 1 sobre C2, D2 é I, DT2, igual a zero. Mesma coisa para H, né? Ou seja, o que nós temos aí? Uma equação escalar agora, simples, mais simples. Se você resolver a equação escalar, você sabe em geral qual é a solução do vetor. Né? Então, é isso que a gente vai ver agora. Certo? Então, observe que cada componente EI ou HI são funções de quatro, né? Quatro coordenadas. Né? X, Y, Z é coordenada a tempo, né? Ou HI no caso. Né? São funções de quatro variáveis. Certo? Então, é uma equação que envolve derivadas parciais e tem quatro parâmetros envolvidos. Então, é complicado saber o que vai dar nessa equação, né? Que tipo de solução a gente pode obter. Certo? Se eu escrever aqui, ele desaparece? Não, não desaparece. Não. Ele desapareceu por um mistério qualquer. Diga. Tem alguma condição inicial para poder estabelecer? Não, isso aqui é bem geral. Não tem condição inicial. Você está vendo qual é a natureza da solução. É isso que a gente quer ver. Certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Né? Vamos ver como é que é a solução em cartesianas. Que é... Observe o seguinte. Se a gente resolve num sistema de coordenadas, a gente sabe que em qualquer sistema vai ter um comportamento semelhante. Né? Porque sistema de coordenadas somos nós que inventamos. Essa perturbação existe independente do sistema que você coloca. Né? Então, se eu faço uma solução e você prevê como é que ela vai se comportar, e você bota, bom, deixa eu botar um sistema XYZ aqui, e você obtém um resultado, esse resultado não depende do tipo de sistema que você escolha, certo? A natureza geral da solução. Né? Então, por isso que a gente pode analisar o comportamento da solução no sistema de coordenadas cartesianas. Né? Porque a gente não vai obter uma solução específica, vai obter um comportamento específico. Então, isso é suficiente que a gente analise num sistema de coordenadas que é o mais simples possível. O mais simples possível seria em cartesianas. Por quê? Né? Porque só em cartesianas o laplaciano de um vetor é fácil de expressar. Qualquer outro sistema é complicado. Né? Então, só em cartesianos. Tá? Então, vou botar aqui no sistema XYZ. Tá? Então, vamos admitir, né? A gente vai analisar alguns cenários aqui, então a gente vai admitir que a função seja psi, certo? Qualquer componente, ou de EI ou de HI, certo? Basta analisar o componente, vamos chamar essa componente de psi. Essa função é a função de quantas variáveis? 4, né? Então, psi, se o campo só tiver componente x, e o campo E, componente x, e o campo H, componente y, como você viu na prova, por exemplo, né? Psi é uma dessas componentes, certo?
psi1 e psi2, talvez, né? Só para dizer que é uma função escalar, né? Então, vamos dizer que essa função é uma função f de w, e w é o argumento, né, dessa função. Ou seja, w é uma função dessas 4 variáveis, certo? Então, vamos calcular aí, ou seja, a equação da onda é Laplaciano de psi menos d2psi dt2 igual a zero, né? E vamos dizer que o argumento, né, vamos pensar psi dessa forma, em que w é a função, né, a função de um argumento qualquer, certo? E vamos analisar o comportamento. Então vamos calcular essas derivadas. O que é o Laplaciano em cartesiana, né? d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2. Oi? Faltou o C, né? É verdade. Não sobre C2. Tá? Então você tem aí. Preciso calcular então a derivada segunda de psi em relação a x, a derivada segunda em relação a y em relação a z. Vou calcular a derivada primeira em relação a x. Com essa forma, né? Isso aqui é o que, na realidade? É df dx. Né? Porque psi é f, certo? Como f é a função do argumento w, isso aqui vai ser o quê? df dw, dw dx. Então, w é a função de 4 variáveis, vai ter dw dx e vai ter df dw, né? Então, seria assim que a gente calcularia, certo? Né? Certo? Vamos chamar isso aqui de uma função... Isso aqui é uma função de w, né? Mas aqui é uma função de 4 variáveis, função g, tá certo? Chamar de g, né? É só temporariamente essa definição. Então, df dpsi dx vale g, que é a função de 4 variáveis, dw dx. Derivada segunda vai dar o quê? d2psi dx2 vai ser a derivada disso em relação a x, né? Certo? Vai ter a derivada disso em relação a x. E g, por sua vez, é df dw, né? dg dx vezes dw dx mais g d2w dx2. Né? Bom, então vamos lá. Quem é g? df dw, né? Então vai dar d dx de df dw mais g d2w dx2 e aqui de novo, né? ddw dw dx, tá certo? Né? É aquela regrinha, né? Derivar em relação a w e fazer derivada de w em relação a x. Certo? Então esse aqui vai dar d2f dw2, derivada total, porque f é função só de w, dw dx vezes dw dx, ou seja, dw dx ao quadrado. Essa é a regra, certo? Com essa parametrização que a gente fez. Então essa é a derivada segunda de psi. Se a gente inventa essa parametrização, né, ficaria isso aí, certo? Esse g na realidade é quem? É df dw, né? O g foi df dw, não é isso? Então ficou assim. Isso aqui é d2f dw2. Ou seja, nosso objetivo é saber qual é a regrinha de derivada aqui, só isso, né? dw dx ao quadrado mais a derivada primeira, né? df dw, e a derivada segunda de w em relação a x, parcial, né? Porque w é função de 4 variáveis. E aqui a derivada total, porque é função de uma variável w só. Certo? Então você tem a regra é essa: d2psi dx2 dá isso, se for y2 você vai botar y aqui, se for z2 você vai botar z. E com relação a t também é a mesma regra. Ou seja, se combinar isso tudinho, isso aqui vai dar algo assim: Laplaciano de psi. Vou botar aqui separado, né?
Vocês façam essa álgebra depois com calma, certo? Isso aqui vai dar, vocês vão identificar facilmente, vai dar esse coeficiente D2F, DW2. E aí você tem a soma de quadrados de derivada primeira, né? dw dx ao quadrado mais dw dy ao quadrado Isso é um fator. Ele combinou laplaciando todos os termos, e ficou mais um fator que é a derivada primeira de w, df dw. Ele ficou também agora a soma de derivadas segundas de w aqui. Então é a derivada primeira ao quadrado, e outro termo aqui é a soma de derivadas segundas. Certo? Se eu calcular também D2π, então isso aqui é a derivada segunda, 3 derivadas segundas, aqui uma só, D2π dt2, isso é substituir, tá certo? Um termo só por t, né? Vai dar D2F dw2, eu quero 1 sobre C2 na realidade, né? E aqui vai estar 1 sobre C2 dw dt ao quadrado, né? Mas, daí tem outro termo aqui que é 1 sobre C2, 1 sobre C2 está aqui também, df dw, aí tem 1 sobre C2, derivada segunda em relação ao tempo, d2w dt2. Ou seja, com essa parametrização, são essas coisas que aparecem aí, certo? Então, o que nós temos, né? Isso menos isso igual a zero. Então, a gente vai combinar. Você vai ter um coeficiente de D2F dw2, que vai ser isso aqui menos isso aqui. E vai ter um coeficiente de df dw, que vai ser isso aqui menos isso aqui. Certo? Isso aqui não tem... O que é isso aqui? Isso aqui não tem esse fator, não. Peraí. Não tem isso aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é assim, certo? Nem isso, nem isso. Certo? Ou seja, a equação da onda fica como, então? Deixa eu só colocar finalmente aqui. Vai ficar assim. Coeficiente de D2F dw2. Aí fica uma equação que tem quadrado de derivada. Né? Todo mundo é quadrado de derivada aqui. Que não é exatamente... E aqui o quadrado de derivada, dw dt ao quadrado, certo? Lembre-se, né? W é o argumento da função f, que sabendo isso, eu sei como é que é a função psi. Psi f de w, certo? Então, esse termo aqui, daí tem um segundo termo, que é um termo na derivada primeira de f, certo? Um termo que é esse coeficiente na derivada segunda. Então, no fundo, o que a gente quer saber não é saber quem é a função psi, a gente quer saber quem é o argumento da função f. Como é que é o comportamento do argumento? A gente vai analisar algumas situações, certo? Observe que essa equação aqui, né, contém os termos da equação da onda original, né? O coeficiente de df dw contém aqueles termos da equação da onda original, certo? Isso tem que ser igual a zero, né? Certo? Só essa situação que a gente quer considerar. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Peraí. Pegar isso aqui, botar para lá. Botar para cá. Copiar aqui para a gente ver, certo? Tá aí. Está a nossa equação. Então, é isso que a gente, ou seja, a nossa função, a combinação de função, né, com argumento de função, tem que dar essa equação aí. Vamos analisar algumas situações que a gente pode zerar essa equação. Esse que a gente quer saber, certo? Quer saber sobre que condições
o lado esquerdo, primeiro membro da equação, é zerado. Né? Primeiro caso, vamos analisar um caso aqui. Como é que eu posso zerar isso, certo? Ele está falando da função f, né? Caso 1, eu posso zerar essa equação se f for função constante. Certo? Independente do argumento, se f for constante, claro, né? Derivada segunda dá zero, derivada primeira dá zero. Né? Então, f constante é uma solução da equação original. Psi igual a constante, né? F constante que é psi igual a uma constante, certo? É uma solução da equação de Maxwell. Mas aí você tem o quê? Campo invariante do tempo. Primeira situação, né? Então, isso aqui seria o quê? Uma solução em que campos invariantes no tempo. Isso existe, nós sabemos, né? Quer dizer, essa idealização existe, né? Você carrega o sistema, atinge regime permanente, estacionário, você tem campo invariante do tempo. Um campo constante em todo o espaço existe, que nunca desaparece? Não, só se a gente idealizar matematicamente, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo, que a gente faz no eletromagnetismo 1. Um plano de carga uniformemente carregado. Sabe? O campo de um plano de carga uniforme carregado, ele nunca decai no espaço, ele é sempre constante. Né? Se vocês lembrarem, plano de carga, com densidade uniforme de carga ρS, né? O campo do lado de cima faz isso, e é constante, ou aqui em Z igual a zero, digamos que seja coordenada Z, ou em Z indo para infinito. Ele não decai, sabe? E do lado de cá ele aponta para o sentido oposto, né? Ele nunca cai. O campo de um plano infinitamente extenso, uniformemente carregado, nunca cai. Mas só que essa situação não existe. Um plano infinito de carga, energia infinita. Né? Então, isso é uma idealização. Toda a distribuição é localizada. Então, o campo sempre vai desaparecer, o efeito desaparece à medida que você se afasta. Então, essa é uma solução matemática, né? Mas não é uma solução física. Certo? Algumas idealizações. E outra coisa, não é a solução que a gente quer saber coisas que variam com o tempo. Certo? Então, esse caso aí a gente elimina. Né? Bom, um segundo caso interessante que a gente pode analisar é o caso em que f é uma função linear no seu argumento. Certo? Ou seja, a função é a função linear em W. Né? Então, se a função é uma função linear, o que tem? df dw vale quanto? A, né? Certo? Derivada segunda vale zero. Então, essa situação, para satisfazer a equação da onda original, então, olhando para cá, se df dw é zero, esse termo aqui sai, certo? Tá? E fica esse termo aqui. Ou seja, para eu zerar a equação, aliás, desculpa, é o contrário. Esse termo sai, porque a derivação é zero, e esse termo fica. Então, para eu zerar a minha equação da onda, é necessário que W satisfaça essa equação aqui. Certo? Então, essa equação que vocês estão olhando, né? É necessário que isso seja o quê? Zero. Então, é necessário que W... Então, o que quer dizer isso aqui, né? Constante pode tirar, né? Porque constante a gente acabou de falar que não é realizável, que não é o caso que a gente está interessado. Então, no fundo, a gente quer saber múltiplo de W. Então, W satisfaz a equação original, certo? O que quer dizer isso? Bom, se W satisfaz a equação da onda, isso quer dizer que F satisfaz a equação da onda. Certo? Então, no caso 2, que a gente obtém F é uma réplica de W, eu só estou dizendo, bom, F satisfaz a equação da onda. Nós já sabemos disso, isso não é informação nova. Certo? Então, isso aí não está dando nenhuma informação para a gente. Tá? Só é uma reafirmação. Se F é uma réplica de W, e se W satisfaz a equação da onda, F, por sua vez, pode satisfazer. Então, nada novo aí. Certo? Eu gostaria de falar para vocês que tem uma possibilidade de satisfazer específica, de satisfazer a equação da onda,
que não é também fisicamente realizável. Por exemplo, suponha que F igual a W, certo? E vamos escolher W da seguinte forma: W igual a... W satisfaz a equação nona, mas especificamente dessa forma aqui, ó, x, y, z vezes t. Uma função que é o produto das 4 coordenadas, certo? Essa função satisfaz a equação na onda? Vamos lá. dw dx vale yzt. d2w dx2 vale 0. E assim por diante, né? Que é igual a d2w dy2, que é igual a d2w dz2, que é igual a d2w dt2. Que é igual a 0. Ou seja, Laplaciano de w igual a 0, derivada segunda de w igual a 0, 0 menos 0, 0. Satisfaz a equação da onda, certo? Então essa função satisfaz a equação da onda. E nós temos aí uma função que varia no espaço e no tempo e que satisfaz a equação da onda. Essa função pode ser fisicamente realizável? Né? Essa é a pergunta. Certo? Observe, né? F é a função de onda que a gente está procurando. Psi igual a F e F igual a W. Então, psi igual a XYZT. É fisicamente realizável? Não. Por que não é? É uma função que aumenta indefinidamente, tanto no espaço como no tempo. Certo? Então ela vai explodir lá não sei aonde, em algum lugar. Você não tem isso, né? Um campo que aumenta para infinito. Você não consegue realizar fisicamente essa situação. Então é uma solução matemática que satisfaz a equação da onda, mas não vai representar uma propagação, nem a coisa que a gente está procurando. Certo? Então, para vocês verem, né? Essa situação aqui só para mostrar um exemplo específico de um caso que satisfaz, mas não é algo realizável. Certo? Bom, então a gente vem para o último caso, vamos olhar de novo para a nossa equação, vamos ver sobre que condições, né, eu posso satisfazer a equação tendo ambos coeficientes, isso e isso, diferente de zero. Né? Então eu quero agora ver uma situação mais geral. Eu não sei direito como é que é F, certo? Eu não vou admitir que as derivadas, porque eu admiti isso, na primeira derivada e segunda nulas, primeira derivada não nula, segunda derivada nula. Vamos admitir agora ambas não nulas e ver o que acontece, certo? Então o que a gente vai fazer? Né? A gente vai a gente vai admitir isso aí e vai tentar ver como a gente pode arrumar o W de forma que ele satisfaça essas duas situações. Né? A gente vai tentar uma forma específica de W, vai fazer com que W satisfaça essa condição aqui, igual a zero, certo? E ver se esse W obtido satisfaz essa segunda condição. Essa é a forma mais fácil de analisar. Ou seja, essa não é a equação da onda, é um pouco diferente, é a soma das derivadas ao quadrado, né? Certo? Então vamos olhar para essa equação, vou admitir que essa equação seja nula, ver uma situação específica e analisar se satisfaz essa situação aqui. Né? Então vamos pegar isso aqui. Esse bichinho aqui, certo? Ver se tem espaço aqui. Pronto. Para cá. Então vamos admitir que isso aqui seja nulo, certo? Olhem para essa equação e observe que se eu admitir cada derivada constante, certo? Em princípio, se eu admitir que dw dx é uma constante, dw dy é uma outra constante, dw dz é outra constante, dw dz é uma outra constante, e se essas constantes, né, forem escolhidas de forma a satisfazer o resultado aqui, a gente tem uma possibilidade razoavelmente concreta de resolver a outra equação que a gente vai analisar. Então vamos admitir que dw dx sejam constantes
né? dw dx é a segunda constante, chamada de B. E aqui no caso, vamos botar aqui dw dt, uma constante vezes C, né? C usado C minúsculo aqui, tá? Constante D. Tá? Então o que acontece, né? Bom, se isso for verdade, eu tenho aqui o quê, né? A2, eu tenho que escolher as constantes, tá o quê? A2 mais B2 mais C2, as estão amarradas, bota isso para o lado de lá, vai ficar D2C2 sobre C2, vai dar D2. Então eu tenho que ter essa relação entre constantes. Se eu escolho as derivadas primeiras iguais a constantes que satisfaçam essa relação, eu satisfaço essa condição aí. Tá? Ok? Observe, né? Se eu fizer essa escolha, eu automaticamente satisfaço a equação da onda. Olha para cá. Cadê? O negócio está aqui. Eu automaticamente satisfaço a equação da onda, ou seja, se a derivada primeira é constante, porque a derivada segunda é zero. Então é 0, 0, 0, 0, vai dar zero isso aqui. Ou seja, isso diferente de zero, e isso diferente de zero, isso aqui dando zero, com a escolha de derivada primeira constante para cada um, satisfaz isso aqui igual a zero, ou seja, eu obtenho né, 0 igual a zero. Né? Então, voltando para cá, certo? Então, admitindo essa escolha, eu estou satisfazendo os dois lados. Estou satisfazendo a equação da onda como um todo e eu fiz uma escolha diferente para W agora. Ela tem essa forma específica de derivadas primeiras iguais a constantes. Então, vamos resolver agora e saber qual a solução que a gente obtém. Bom, dw dx, lembrando, né, W é uma função de 4 variáveis, x, y, z e t. Né? Então, integrando aqui, usar a minha anotação, né? Então, W é uma função linear de x mais uma constante. W vai ser ax mais uma constante, mas constante não é bem constante. A constante é algo que não depende de x, mais uma função G1 independente de x, de y, z e t. Certo? Essa é a constante para a derivada parcial em x. Né? Então, a solução para W é essa. Aliás, W dx, W tem essa forma geral. Vamos para a segunda equação que está aqui, ó. Então você vai ter dw dy, né? Igual a B, ou seja, dg1 dy, né? Igual a B. Y tem dependência de 3 coordenadas agora, certo? Não depende de x, né? Igual a B. Então você tem novamente uma integração. Você vai ter G1 igual a quem? BY mais uma G2, né? Agora, né? De Z e T. E assim sucessivamente. DG2, DZ igual a C. Então você tem agora G2, só vai ter um CZ, né? Mais um G3 de T, né? Finalmente, na outra equação, que é dg3 dt. Tá certo aí, não estou perdendo nada. Não. Deixa eu ver. dw dt. Que W aqui. Peraí, só para dizer para vocês. Por enquanto, né? Não perder aqui. W igual a x mais G1, que é mais BY, mais G2, né? Mais CZ, mais G3 de T. Então, dw dt vai ser dg3 dt. Agora, derivada total, porque d3 é só função de t. Então, dg3 dt igual a quem? Igual a dc, certo? dc minúsculo. Então, você vai ter g3 como solução dct mais uma constante e. E aí nós temos nossa solução para w, né? O que a gente obtém, afinal de contas, né? W é uma função linear às coordenadas. Certo? Essa é a forma mais geral de W que a gente obtém com essa consideração. Eu não estou dizendo que não possam existir outras situações, mas a situação mais simples é essa. W é uma função linear de
x, y, z e t. Ou seja, qual a conclusão que eu obtenho? Qualquer função da forma psi igual a uma função com um argumento que é uma função linear das 4 variáveis satisfaz a equação da onda. Ok? Na condição que A2, aqui é um DC, né? DC. Mais B2, quer dizer, não é qualquer forma. A, B, C e D são amarrados, né? Igual a D2, né? E E pode ser qualquer, certo? Em particular, é igual a zero. Não faz nenhuma diferença botar qualquer valor para E. É igual a zero, vai ser suficiente para a gente poder obter uma forma específica, certo? A gente vai ver agora que isso, na realidade, representa uma perturbação que se propaga no espaço com velocidade C minúscula, velocidade da luz, certo? Vamos fazer isso. Então, o que a gente mostrou, né? Cada componente do campo tem uma forma cujo argumento é a função linear das coordenadas, x, y, z e t. Essa é a conclusão que a gente tem. Cadê? Engraçado, né? Vou ver uma coisa. Meu papel antes sumiu, filho? Ah, olha aí, ó. Apareceu. Estava escondido. Estava aqui escondido, né? Okay. Bom, agora eu apaguei. Muito bem. Vamos agora analisar, interpretar essa solução. Então, vamos lá. Então, a nossa função tem essa forma aqui. Se é uma função, certo? Da forma ax mais by mais cz mais dt mais e. Né? Eu vou agora... Qualquer coisa dessa forma, né? Função linear das coordenadas, certo? Vai ser... É uma solução. Vamos fazer é igual a zero, para poder entender bem, é igual a zero. Né? Vamos fazer A e mudar o sinal de A, para poder interpretar, né? Manter D, né, eu acho, né? Manter o sinal de D, certo? Vou botar aí, aqui tem um DC, né, que eu esqueci, tá certo? DC, né? Mantém, vamos botar esse DC, fazer igual a zero, né? E fazer isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai dar igual, vou botar DC, vai ficar F de uma constante DC, certo? Todo mundo tem sinal negativo agora, né? Daí ficou uma diferença aí, T menos, né? Daí eu fico AX mais BY mais CZ sobre C vezes D, que por sua vez é A2 mais B2 mais C2 raiz quadrada, né? Vocês estão lembrados que D ao quadrado é A2 mais B2 mais C2. E eu tirei aqui o E, certo? Né? Então, para facilitar ainda mais, vamos botar isso aqui igual a 1, certo? Observe que essas constantes são arbitrárias. A gente quer saber interpretar o que essa função é. É só isso que a gente quer fazer. A forma específica depois, as constantes que vão aparecer, vai resolver em casos de estrutura específica. Né? Então, vamos fazer D vezes C igual a 1. Isso aqui vai dar, então, né, no caso, né? Deixa assim mesmo, tá certo, por enquanto. Então, a função psi, cada componente de campo tem essa forma f t menos ax mais by mais cz sobre, vou botar aqui assim, certo? 2 mais b2 mais c2 levando ao meio.
E a velocidade da luz está aqui ainda, certo? Pronto, esse é o argumento da função, né? Vamos chamar de... Aqui você tem a razão A sobre isso, chamar de UX. Tá? E definições semelhantes para o Y e o Z. O X porque está associado o fator de escala em X, né? O Y e o Z. Então fica mais simples ainda. O C fica lá embaixo, né? Então fica psi igual, tá aqui do lado, F de T menos 1 sobre C, né? O X vezes X mais o Y vezes Y são constantes, né? O X e o Y, Z, tá? Só apagar isso aqui. Essa é a forma da função. Mais ainda, né? O que esses parâmetros têm de interessante aqui? A soma dos quadrados de U dá quanto? Dos U's x, y, z dá A2 mais B2 mais C2 sobre A2 mais B2 mais C2 dá quanto? 1, certo? Então, esse parâmetro U tem uma propriedade interessante. Soma dos dos U's, né, o x, y, z dá 1. Certo? Então, aqui a gente vai definir agora um vetor posição x no espaço dimensional, que é o nosso vetor, sempre tem 3 componentes, né, x, y, z. E um vetor unitário, cujos componentes são o x, o y e o z. Ele é unitário por quê? Né? Porque a soma dos quadrados... Opa! Está tudo errado aqui, não tem chapéu. Y a y, mais o z na direção do vetor unitário a z. Então, o módulo de U dá quanto? Dá 1, porque é raiz quadrada de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, e acabou de ver que dá 1, né? Isso aqui é o quê? Produto escalar do vetor unitário U com o vetor posição x. Tá? Então, a nossa função tem uma forma bem específica, né? Psi é uma função de t menos produto escalar de um vetor unitário. E aí aparecem os parâmetros, ou seja, a coordenada espacial está aqui, temporal está aqui. E o parâmetro de velocidade está aparecendo aqui embaixo. Né? Então vamos interpretar o que essa função quer dizer. Oi. Você assina depois, não tem problema não. Viu? Então você tem essa função aí. Vamos interpretar essa função. Certo? Então a gente quer saber... Como é que essa função se comporta? Observe que o tempo varia, né? E você mede coisas em lugares diferentes do espaço. Uma pergunta é, qual é o lugar geométrico dos pontos em que essa função fica constante? Né? Ou seja, qual é a superfície no espaço? Porque está no espaço dimensional, né? Qual é o lugar geométrico? Deve ser uma superfície. Ou seria menos que uma superfície, um caminho, né? Uma curva, mas uma superfície em geral. E que F se mantém inalterada, constante. Você ficar nessa superfície, num determinado instante de tempo, t igual a t1, fixa o tempo, tira uma foto, certo? E olha a perturbação do espaço e vê qual é a região em que, nesse instante de tempo, todo mundo está com o mesmo valor. Certo? O que eu tenho que fazer aqui? T igual a t1, né? T1 menos o escalar x sobre c é uma constante, chamada constante de K, certo? K maiúsculo. Então, se eu descobrir o que essa superfície quer dizer que a função psi é f de K, que é constante. Porque K é um parâmetro. Né? Por exemplo, qual é o lugar geométrico que isso aqui dá 1 segundo, né?
Então, isso é f de 1, todos os pontos. F de 1, F de 1, F de 1. Tá? Da mesma forma, se eu evoluo no tempo a um tempo t igual a t2, qual é o lugar geométrico? É que a função é a mesma, tem o mesmo valor. Né? Observe, né? Quando eu escrevi essa equação, certo? E apareceram parâmetros aqui, as variáveis são t e as coordenadas de x. As constantes que representam essa função são parâmetros, né? Esse parâmetro a gente vai ver, um deles é a comprimento de onda, né? Ou o número de ondas. Isso vai aparecer depois. Mas, por enquanto, os parâmetros são esse vetorzinho, que ele é bem definido para dar a situação. Por exemplo, um laser aponta na determinada direção, esse U vai ter a ver com essa direção para o laser está apontando, certo? É o que a gente vai ver já, né? E C é a velocidade da perturbação, que a gente vai identificar também. Então, U e C são parâmetros bem definidos para uma dada condição, né, de geração dessa onda eletromagnética, certo? Então, eu estou tentando determinar a característica da solução. Então, 2 instantes de tempo, mantido constante. Então, subtraindo esses parâmetros, eu tenho o quê, né? T2 menos T1, igual, né? Vou botar ao contrário, certo? O escalar sobre C, a diferença x2 menos x1, igual a T2 menos T1. Isso é uma situação que a gente obtém, certo? Antes de continuar, antes de fazer isso aqui, deixa eu voltar um pouquinho para interpretar o que é isso aqui, né? Vamos interpretar o que é essa equação, certo? Essa equação é U escalar x igual a K, que tem dimensão de tempo, menos T1, vezes a velocidade C, vezes o parâmetro C, né? Então, ou seja, o lugar geométrico dos pontos em que a função f é constante é aquele lugar geométrico em que o produto escalar de U com x é constante. Certo? Ou seja, digamos que a direção de U é essa aqui, certo? No espaço. Então aqui está, o vetor unitário aponta nesse sentido aqui, certo? Então digamos que a origem do nosso sistema de coordenadas está aqui. Então eu pego o x em qualquer posição, né? U é o vetor unitário, o módulo de U vale 1, né? Produto escalar de x com 1 é a projeção de x na direção de U, certo? Então, isso aqui é a projeção, isso aqui é x projetado no sentido de U, que dá esse x paralelo aqui, certo? Chama de x paralelo, que é a projeção de x na direção de U. Então, qualquer vetor que terminar com a ponta nesse plano ortogonal a U, tem projeção x paralelo, que é a mesma, né, para todo mundo, certo? Então, qual é o lugar geométrico dos pontos em que o produto escalar dá constante? São aqueles em que o vetor termina numa superfície ortogonal a U, certo? Então, esse é o lugar geométrico dos pontos em que f é constante. Ou seja, o lugar geométrico dos pontos em que f é constante, para essa perturbação, é um plano ortogonal a U. Então, nessa situação, se você tira no instantâneo uma foto, nesse momento, você vai ter todos os pontos no plano ortogonal a U, qualquer plano, certo? Você tem aqui a direção de U, né? Em T igual a T1 você tem a situação, aqui todo mundo está com a mesma valor de amplitude, certo? Em outro plano, todo mundo também tem o mesmo valor de amplitude. Então, a frente de onda é um plano ortogonal ao vetor U, né? Então, e a segunda situação é essa. Vamos ver o que é, né? Ou seja, eu tenho agora 2 planos distintos, de tempos diferentes. Quero saber a perturbação que estava num determinado instante de tempo, tá certo? Depois que eu movo o tempo, eu quero o mesmo valor para essa perturbação. Onde é que vai estar essa perturbação, né? Então, eu faço a diferença e tenho essa equação aqui, né? U sobre C, produto escalar com x2 menos x1, igual a T2 menos T1. Então, vamos só fazer um desenho aqui, certo? Aqui.
Observe, né? Todo o sistema tridimensional aqui. Eu vou tentar fazer um desenho agora no espaço 3D. Certo? Aqui é uma linha que está ao longo do... Eu pego planos... Se eu consigo fazer aqui, tá? Vou melhor botar para frente aqui. Vou fazer o plano primeiro, né? Pegar um pedacinho só. Fazer assim. Vou tentar fazer aqui assim. Fazer assim. Um plano, tempo t igual a t1, depois tem outro plano mais na frente aqui, talvez por aqui, certo? Ver se eu consigo desenhar 3D mais ou menos. E aqui está a direção, essa linha está ao longo de U, certo? E nesse ponto aqui, essa linha faz, ou seja, esse plano tem que estar a 90 graus dessa linha, certo? Então aqui é em t igual a t1, né? E aqui está em t igual a t2. Né? Vamos olhar agora ao longo da linha, isso aqui nós teríamos aí o quê? Observe, nesse ponto o x está aqui, certo? x1, né? O x, né? Todos os vetores x terminados nesse plano tem produto escalar com U, que fica aquela constante K, e eu estou em outro ponto agora, que é no tempo T2, do mesmo valor de K, certo? Então, olhando agora assim, deixa eu usar essa linha aqui, talvez seja melhor, certo? Essa aqui é um determinado, olhando de lado, né, melhor, certo? Essa aqui é a direção que define U. Aqui está a origem, certo? E aqui está qualquer vetor. Qualquer vetor terminando no primeiro plano e qualquer vetor terminando no segundo plano, né? O que eles têm de característica, certo? Pronto, eu posso desenhar aqui agora. Aqui é x1. Chamado os vetores x1 que terminam no plano em que t igual a t1, os vetores x2, t igual a t2. O que eu quero para essas situações? No caso 1, eu quero que aqui nesse plano, no tempo t igual a t1, tá, a função de f de k. O tempo evolui, eu quero aqui também de novo, no tempo t2, a função d de novo f de k. Certo? É como se eu estivesse pegando a mesma amplitude, de novo, certo? Imagina uma onda, né? Certo? A mesma altura da onda vai se propagando aquela onda, certo? Sempre a mesma amplitude. Eu quero saber de que forma eu tenho que me mexer no espaço para estar sempre em cima dessa onda, em cima do plano. Né? Então, o que quer dizer? Bom, vamos pegar, então, x1 na direção paralela, certo? Chamar de x1, né? x1 paralelo. E pegar o x2 projetado aqui, né? x2 paralelo, certo? Então, quando eu oriento o x1 e x2 na direção de U, eu tenho aí a equação que eu tinha anteriormente, estava aqui, né? Deixa eu achar ela. Está aqui, ó. Está aqui a equação, né? Para mim obter o mesmo valor de K, mesmo argumento, eu tenho que ter essa condição. U sobre C, produto escalar com x2 menos x1, igual a T2 menos T1. Cadê? Onde é que está? Onde é que foi parar o negócio? Está aqui. U escalar, né? U sobre C, produto escalar com x2 menos x1, igual a T2 menos T1. Bom, então quando eu orientei, tá certo? Eu peguei o caso específico, né? Vou pegar x1 e botar na direção de U, eu tenho o x1 paralelo, certo? E aqui tem o x2 paralelo. Então, esse produto escalar vai dar módulo de U, né? Se eu pegar o x1 e orientar aqui, vai dar módulo de x1, que vai dar x1 paralelo. Módulo de U vale 1, vai dar x2 paralelo menos x1 paralelo sobre C igual a T2 menos T1. Ou seja, um observador que estiver nesse ponto, distante x1 paralelo da origem, né?
Se no tempo T2 ele estiver nesse ponto distante, x2 paralelo, né? x2 paralelo vai daqui até aqui, tá certo? Da origem. Então ele teria que se mexer com que velocidade para ver a mesma amplitude. A velocidade seria o quê? A razão x2 menos x1, que é essa distância, d, né? Sobre T2 menos T1. Então, seria que velocidade? A razão é exatamente o que está aqui, tá certo? x2 paralelo menos x... Isso aqui é um paralelo, no caso, né? x1 paralelo sobre T2 menos T1. Diferença de comprimentos, que é d, né? Sobre T2 menos T1. Ou seja, se de fato é a velocidade que esse observador fictício teria que se mexer para ver sempre a mesma amplitude. Se o observador vem na direção de U, ele vai por aqui, certo? A velocidade que você tem é C. Se ele vem inclinado, ele tem que ir mais rápido, certo? Mais rápido do que C. Porque para chegar aqui, ele tem que correr mais do que esse que está indo por aqui, certo? Então, se eu vou nessa direção, quero ver sempre F igual a K, F de K, aliás, eu vou com a velocidade C, né? C maior do que C, na verdade, né? A velocidade que dá esse comprimento aqui, depois eu venho para cá, certo? Eu vejo a diferença de distâncias, que dá maior do que D, sobre a mesma diferença de tempo. Então, dá velocidade maior do que C. Certo? Então, o que nós concluímos aqui? Né? Que a perturbação psi igual a F de T menos U escalar X sobre C tem uma característica importante, né? O lugar geométrico dos pontos em que F é constante é o quê? Plano ortogonal a U. Certo? E a velocidade de propagação ao longo de U, no sentido de U, certo? Vale C. Né? Então, por isso que essa perturbação chama-se a onda plana uniforme. Né? Plana porque a frente de onda é um plano. Você, sobre o plano ortogonal, essa direção U, certo? Direção de propagação, que a gente vai ver depois. Você tem a amplitude sempre constante e a velocidade é aquela velocidade que apareceu na equação da onda. Certo? Então, se você tem uma onda solitária lá, né? Sóliton, né? Sóliton é uma onda solitária, né? Vai se propagando com velocidade, só aquele pulso vai se propagando, certo? Velocidade bem definida. Né? Então, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, uma onda plana se propagando. Então, aí está a característica dessa solução que a gente obteve. Toda vez que o coeficiente de uma função for uma função linear de x, y, z e t, no fundo você está prevendo uma onda plana uniforme. Uniforme por quê? Porque sobre o plano, o campo não varia. O campo quem é? Cada componente do campo é uma função dessa específica. Certo? Então, sobre o plano, o campo não varia. Então, é uniforme. Uniforme no plano. Certo? Então, essa é a razão. Ok? Muito bem. Então, a gente vai resolver isso aí para situações... Observe que, sem a gente saber quem é a função no tempo, não tem como a gente saber qual a solução do problema. Certo? Aí depende. Para cada variação do tempo, vai ter um tipo de solução diferente. Tá? Então, o que a gente faz? Como em qualquer área de engenharia, a gente usa frequências específicas. Qualquer sinal pode ser decomposto, né, como uma integral de Fourier, em componentes de frequências bem definidas. Ou em série de Fourier, dependendo do sinal, se for periódico ou não. Sabe? Então, o que a gente faz? A gente admite que as oscilações no tempo são bem conhecidas, variam com a frequência ômega, né? As oscilações variam harmonicamente no tempo, né? Periodicamente. Porque se eu souber a resposta para cada frequência, eu combino todas as soluções de frequências diferentes para dar uma solução geral. Né? Então, esse é o objetivo da gente analisar agora o problema, certo? As equações de Maxwell, até agora, né? A gente estava no regime variante do tempo, arbitrário. A gente obteve a solução da equação da perturbação eletromagnética como sendo uma perturbação que viaja no espaço com velocidade da luz. Né?
Essa onda plana que a gente previu, ela é obtida em qualquer situação longe da fonte. Uma antena lá na cidade, certo? Está emitindo, na realidade, ondas esféricas, certo? Né? Se você tem uma perturbação, uma antena em algum lugar, né? Ela começa a emitir ondas que são... A frente de onda não é plana, é esférica, porque aí a gente tem que analisar a forma, para a gente poder chegar a essa conclusão, tem que saber como é que é a geometria da fonte. A gente não analisou isso, certo? Mas se você se afastar muito, isso aqui fica uma superfície esférica de raio muito grande, vira uma onda plana. Certo? Então aqui onde está, essa onda já é uma onda plana, para nós. Por isso que eu estou falando, ele está longe da perturbação, certo? Né? E assim por diante, o que quer que seja, longe da fonte, você vai ter uma onda plana. Uma perturbação no rio, vocês podem ver, né? Você joga uma pedrinha no rio, daí você tem aquela onda cilíndrica se afastando, mas à medida que você se afasta cada vez mais, essa cilíndrica tem uma superfície raio cada vez maior, vira uma frente de onda plana, né? Então aquela frente de onda plana. Então, a onda plana é um modelo muito bom para a maioria das situações longe da fonte. Vamos prosseguir aqui. Então, o que a gente quer fazer agora? A gente quer analisar as equações de Maxwell no regime para campos harmônicos, ou seja, no regime harmônico, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós sabemos especificamente a variação do tempo dos campos, certo? Então, o que a gente quer fazer? Bom, os campos vão variar, né? As perturbações no tempo variam agora senoidalmente, né? A gente pode produzir geradores, né, de função com frequência bem definida, a gente sabe fazer isso. E por que a gente faz isso? Análise no regime harmônico, porque qualquer sinal pode ser decomposto como componentes harmônicos, né? Então, sabendo a resposta para cada harmônico, você compõe vários harmônicos e forma uma função de tempo qualquer que você quiser. Tá? Então, a gente vai ter aí uma função f de t, né? Por exemplo, a função seno e cosseno de ômega-t, né? A cada, se eu escrevo uma função dessa forma, né, a cada 2π sobre ômega, né, ela se repete, né, a periodicidade da função, né, período, vocês conhecem muito bem, é 2π sobre ômega. Ômega, então vamos usar a terminologia correta, certo? Das coisas, né? Ômega, como isso aqui, né, alternativamente, né? Ômega é 2π sobre o período, né? Ômega t é ângulo, tá certo? Ômega t é ângulo em radianos, digamos assim, são seno e cosseno. Se bem que radiano não tem dimensão. Mas por isso que ômega é frequência angular. A cada 2π você tem uma repetição, certo? Então, ômega é chamada frequência angular. E eu vou botar mais um termo aqui, temporal. Melhor, desculpe, repete. Frequência temporal angular. Certo? Para que esse temporal, né? Porque ele vai ter frequência espacial angular também. Coisas que variam no espaço harmonicamente, senoidalmente, certo? Então precisa diferenciar quem é que é associado ao quê, né? Então, frequência angular temporal. Isso aqui é medida em que unidade? Bom, unidade de tempo a menos 1. Segundo a menos 1. Mas a gente, para lembrar que é angular, a gente sempre fala que é radianos por segundo. Certo? Tantos radianos por segundo. Se for 2π radianos por segundo, né, você tem uma repetição. Né? Cada 2π você tem uma repetição. Certo? Bota o radiano para lembrar que é angular, associado ao ângulo. Porque tem a outra frequência, que é a frequência em ciclos por segundo. Né? Se você botar uma nova frequência aqui, certo? Um ciclo, ou seja, a função seno, né? Se você olhar, né, uma roda, né, e observar a projeção de um ponto, melhor fazendo assim, né? Para poder diferenciar bem as coisas, né? Imagina uma roda, né? Rodando com velocidade angular ômega, né? A cada 2π você tem 2π radianos, quer dizer, uma volta, certo? O som seno é exatamente essa projeção, né? Então você vem para cá e repete.
Então, a frequência em ciclos por segundo ou em voltas por segundo é a função f, ou seja, um só período, simplesmente, né? Ciclos por segundo, ou seja, hertz, que é diferente da frequência ômega. Ômega é uma coisa e f é outra coisa, certo? Ômega é 2π vezes f, né? Certo? Então, a frequência angular temporal, ou frequência temporal angular temporal talvez seja melhor, é a ômega, e a frequência tradicional em ciclos por segundo, hertz, é o f, certo? Ok? Então, observe, nós temos aí grandezas vetoriais, né? Em geral, nós vamos ter uma grandeza f, uma grandeza vetorial, que é a função das coordenadas e do tempo, só que agora eu vou admitir conhecido a variação temporal. A variação temporal vai ser com a função seno cosseno. Para representar isso, o que a gente faz? A gente vai usar um fasor vetorial. Vou chamar isso aqui a parte real de um fasor que só depende de x, exponencial complexa, j ômega t, como se faz em teoria de circuitos, né? Mesma coisa. Eu sei a função agora f de xt, ela tem essa forma bem definida, né? Sabendo esse vetor complexo agora, esse vetor complexo, né? Pode ter uma fase associada a ele, precisa ver como é que é, né? Mas sabendo, por exemplo, suponha que f seja real, né? Certo? Então, f de xt vai ser f de x cosseno de ômega t. Certo? Ou seja, está conhecida. Se tiver uma fase aqui no meio, ômega t mais φ, pode dar um seno, pode dar uma combinação de seno e cosseno, mas o que importa é que varia harmonicamente no tempo com a frequência ômega, né? Ou seja, essa é uma forma de expressar f, tá certo? Ou, alternativamente, uma função, um vetor campo, né? Pode ser escrito como a combinação das funções f com seu conjugado. Aliás, desculpa. Posso não usar a parte real e usar combinações, né? F com seu conjugado. F de x exponencial de j ômega t, mas o conjugado de f certo? É importante que vocês saibam, né? A gente fica mexendo com essa história de fasores para lá, fasores para cá, mas tem que lembrar, o campo eletromagnético, ele nunca é complexo, ele é sempre real, certo? Então você calcula tudo, mas no final você tem que pegar a parte real do fasor que você calculou nas equações, multiplicar pelo j ômega t e calcular a parte real, ou fazer uma operação dessa, certo? Então a equação da onda da teoria eletromagnética prevê campos reais, certo? Está usando artifício de introduzir fasores. Só uma curiosidade, né? A equação de Schrödinger, que governa a mecânica quântica, prevê campos complexos. Essa é a grande diferença, né, da mecânica quântica para a teoria eletromagnética. A função de onda, que representa o elétron, o que quer que seja, é uma função complexa. Aqui não, a nossa função de onda, que é a função que representa o campo eletromagnético real, é uma função real, não pode ser complexa, é diferente. Então tem implicações bem diferentes isso aí, certo? Então lembre-se disso, não esqueçam nunca, o campo eletromagnético que você quer calcular de verdade, ele é uma função real. Certo? Os campos auxiliares, são os fasores que está introduzindo aqui, são campos complexos, mas a gente tem que trazer para o modo físico para poder saber quem de fato são os campos, certo? Lembrando, né, essas exponenciais complexas são bem conhecidas, né? Cosseno mais j seno, ou menos, né? Alternativamente, eu posso representar o cosseno de seno em termos de exponenciais complexas. Sobre 2, né? A soma e o seno é a diferença sobre 2j. Só lembrando, né? Certo? Ou seja, um vetor, né, vai ser agora representado assim, como uma soma de um fasor. Isso aqui, eu não falei, mas isso aqui é o complexo conjugado de um vetor, certo? Às vezes a gente explora um pouquinho mais isso aí.
E mesma coisa para função escalar. Você tem função de densidade de carga, densidade de corrente, densidade de carga especificamente, mas uma função escalar vai ser o quê? Esse G aqui vai ser difícil. Observe que tem uma diferença de notação, né? Esse F arredondado e o F reto, né? Isso aqui quer dizer fasor. Observe que o fasor só depende das coordenadas espaciais. A função física depende das coordenadas espaciais do tempo. Né? Arredondado, isso aqui é reto. Eu estou fazendo agora uma função G arredondada e tentar fazer um G reto aqui. Isso aqui seria 1/2. Função escalar seria de G, tentar fazer um pouco diferente, G de X, né? Exponencial, mais G conjugado, exponencial. Tendo diferenciar o mais que puder, né? Esse é um G diferente desse aqui, digamos assim, né? Esse aqui tem essa coisinha, esse aqui não tem, certo? Mas, ou seja, a partir de agora, nossos campos são assim. A gente vai agora jogar isso nas equações de Maxwell. Vamos olhar uma delas só e ver o que acontece, né? Olhando, por exemplo, a equação para o rotacional. Menos dBdt, né? Essa é uma das equações de Maxwell no regime variando no tempo geral. No regime harmônico, a gente vai agora escrever os campos. Né? Assim, né? Campo elétrico, 1/2, a parte real. Né? Lembrando, é a função das três coordenadas, YZ, exponencial de J ômega t, mas é conjugado. Ou, voltando a real aqui, deixa eu só fazer assim. Fazer assim desse jeito. 1/2 de E, o vetor complexo exponencial de J ômega t, mais o complexo conjugado dessa quantidade, tá certo? Escrever E desse jeito. Então isso aqui dá um campo real, né? E B também, né? B reto, né? Isso aqui é B redondo, aqui é B reto, certo? B fasor, né? Mais o complexo conjugado. E agora eu jogo isso nas equações de Maxwell, aqui, nessa equação de Maxwell especificamente, né? O que acontece? Então, rotacional de E vai ser rotacional, é uma operação de derivada espacial, né? Não atua sobre isso aqui, certo? Então, vai dar rotacional disso mais rotacional disso, que vai ser o complexo conjugado do primeiro, né? Vai dar, então, 1/2 eu já vou cancelar com o meio do segundo membro, vai ficar exponencial de J ômega t, rotacional do vetor E, vetor complexo, reto, certo? Mais complexo conjugado, igual a derivada no tempo disso aqui, vai dar o quê? J ômega vezes, né? Que é dBdt, vai dar J ômega vezes isso, mais o complexo conjugado. E o meio já foi. Vai ficar J ômega menos J ômega, D reto, exponencial de J ômega t, mais o conjugado. Certo? Então essa é a equação de Maxwell, envolvendo agora, né, os fasores. Observe, né? Se isso aqui for igual a isso, então a mesma coisa vai acontecer automaticamente. Isso vai ser igual a isso. Tá? Então, se isso é igual a isso, o complexo conjugado vai ser igual ao complexo conjugado. Tá? Então, para a gente resolver essa equação, basta impor o quê? Que essa quantidade seja igual a essa. Então, como isso aqui cancela, né? Então, fica a equação no regime harmônico. Rotacional de E menos J ômega B. Então, essa é a forma da primeira equação de Maxwell no regime harmônico. Desapareceu a derivada no tempo, porque eu já sei que é a função do tempo, não preciso me preocupar mais. E na prática, o ddt saiu e deu lugar a J ômega. Então, se eu pego todas as equações de Maxwell, certo? Uso os fasores no lugar dos campos físicos, tiro as derivadas temporais e jogo J ômega no lugar, eu obtenho as equações correspondentes no regime harmônico. Né? Essa foi a primeira. Né? Divergente do fasor D igual a zero. Certo?
divergente do fasor B igual a zero, rotacional do fasor H igual ao fasor J mais J ômega fasor D. Aí estão as quatro equações de Maxwell no regime harmônico. Não tem mais derivada temporal, só tem derivada espacial aqui agora, certo? O que mais? Relações constitutivas entre os fasores. Se você usar, conhecendo a função do tempo, você sabe que P vai dar ε0 fasor E mais P. P igual a μ0, soma dos fasores H e M. Então, a partir de agora, todo mundo é assumido ser da forma, né? Qualquer vetor desse que você obter vai ser um meio do vetor fasor correspondente F mais complexo conjugado. F é qualquer desses vetores que aparece aqui. E cada fasor satisfaz as equações de Maxwell no regime fasorial. Tá? Ok? Só alertar para vocês algumas particularidades, né? Um vetor que é complexo, certo? Está aqui um F, vetor complexo, que é a função de três variáveis, ele tem três componentes, por exemplo, em cartesiano, né? Então tem a componente de x, que a gente vai representar como um número complexo, não seria aí fx, vou fazer assim, fx de x mais ay fy das três coordenadas x, y, z mais az fz de x, só isso, né? Observem que isso aqui é um número complexo, né? Então isso aqui sendo um número complexo tem módulo e fase, né? Então isso aqui é ax módulo de fx, vou tirar o argumento, né? E fase, chamada de alfa 1, que é a função de x, eu não estou colocando aqui, mas isso aqui é uma função de três variáveis, complexa, certo? Fx de três variáveis, fase j alfa 1, mais ay, módulo, né, de fy, fase j alfa 2. Então, na verdade, é isso um vetor complexo. E para você saber o módulo desse vetor aqui, né, geralmente, no caso convencional, faz pelo escalar do vetor com ele mesmo, ele dá um módulo ao quadrado, né? Mas observe que se eu fizer o produto escalar dele com ele mesmo, né, vai dar o quê? F escalar F vai dar o quê? Ax escalar x dá 1 vai dar módulo de fx ao quadrado, exponencial de 2j2 alfa 1, mais fy ao quadrado, exponencial de j2 alfa 2, né? Mais fz ao quadrado, j2 alfa 3, que não é um número real, né? Então, para calcular o módulo quadrado desse vetor, para obter o numerador, eu tenho que fazer o quê? F escalar F conjugado, como no caso convencional escalar. Daí vai desaparecer esses fatores aqui, né? Fica só a soma dos quadrados dos módulos dos vetores, certo? A gente... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, teria mais alguma coisa que eu deixo para a próxima aula, que é mais no contexto da turning point, certo? Mas só para introduzir. Então, resumindo, equações de Maxwell ficaram essas equações mais simples, né? Não estão aqui, estão no outro quadro, eu acho. Então, nesse aqui. Bom, sumindo as equações aqui. Está aqui. Então, essas são as equações de Maxwell agora, né? Essas quatro aí, no regime harmônico, né? Então, lembre-se, não tem mais função de tempo agora, né? Porque se confunde muito isso. Você fica botando função de tempo quando não tem mais. Não tem mais função de tempo. Função de tempo já é conhecida. Uma vez eu obtive as soluções para E, D, B e H,
Daí calcula a parte real disso, vezes exponencial complexa de ômega t, e a parte real desse produto. Você tem a função, certo? Vamos parar por aqui. Então, alguma pergunta específica? Sobre prova, alguma coisa? Não, né? Nada, né? Hã? Notas depois da segunda prova, mas só que eu não vou estar aqui, daí talvez só depois da terceira. Vou analisar ainda. Tá? Ok? Então ficamos por aqui.